Nos últimos anos eu viajei por diversos países da América Latina com mochila nas costas, me apaixonando por cada povo, cultura que conhecia no caminho, até chegar a pandemia. Este período de isolamento me fez repensar muitos aspectos da minha vida e dar valor à liberdade. Por fim, decidi dar a volta ao mundo de carro com minha namorada Angélica e a pequena Meg. Só tem um problema, eu não tenho a mínima ideia de como fazer isso. Por isso convidei viajantes que eu admiro para bater um papo neste podcast e aprender um pouco com eles. E no episódio de hoje, eu conversei com a Camila e com o Rogério do Roca no Mundo. Eles que passaram 15 meses no continente africano e tem muita coisa boa para falar. Olá, está começando mais um podcast Tour pelo Mundo e hoje que é com a Camila e com o Rogério do Roca no Mundo. Tudo bom, pessoal? Tudo ótimo, Arthur. Muito bom aqui para participar do seu podcast. É uma honra poder sempre falar e muito gostoso. A gente sempre gosta de falar de viajante para viajante, né? Trocar ideias aí, contar experiências, é sempre muito bom. E Camila, quiser apresentar também? Fica à vontade. Tudo bem, sou Camila, tenho 35 anos, enfermeira e viajante. Obrigada aí pelo espaço para a gente compartilhar um pouco das nossas experiências aí por esse mundo afora. Inclusive, Arthur, deixa só assim, é que algumas pessoas percebem de cara, outras não, né? O nome, nosso perfil Roca no Mundo, são as iniciais, né? De Rogério e Camila, R.O. Rogério, C.A. Camila. Eu ia perguntar isso, eu não peguei isso, não tive esse insight, não. Não, a maioria não tem, por isso que eu já coloco Rogério, eu sou o Rô do Roca, e a Camila é o K do Roca no Mundo. Muito bom. E vocês estavam na África até pouco tempo, né? Vocês fizeram uma super viagem da África, quem segue vocês no Instagram acompanhou. Foi o primeiro destino de vocês ali a África, ou vocês estavam fazendo outra parte em Overland também? Na verdade, foi o primeiro grande destino, né? Nós fizemos algumas outras viagens, estilo mochilão pela América do Sul, fizemos um overland, um mini overland, digamos assim, pela Europa, que foi nossa lua de mel. A gente ficou 32 dias ali na Península Ibérica, Portugal, Espanha, rodando de carro por lá. Mas essa viagem da África, na verdade, era para ser uma primeira parte de uma volta ao mundo. Nós saímos em janeiro de 2019, saímos com a previsão de ficar 2, 3 anos viajando. Né? Não, naquele momento não era no estilo overland, né? Seria no estilo mais mochilão mesmo, né? E o primeiro destino foi a África. O plano original seriam ficar 4 meses na África. Só que aí aconteceu algo, né, cara? Pois é. O que a África fez com a gente? Primeiro a gente... É muito interessante porque a gente foi descobrindo um perfil durante ali a viagem, porque uma viagem longa é sempre diferente de uma viagem de férias. E aí a gente percebeu que, primeiro, que a gente gostava de viajar devagar. E segundo, que a África tinha muito mais a oferecer do que a gente mesmo esperava, assim. Então a gente acabou preferindo ficar ali mais tempo e curtir os lugares que ainda estavam por vir. E aí a gente... Dos 4 meses inicialmente planejados, no primeiro mês a gente já percebeu, a gente olhou um para o outro e falou, não, a gente, para viajar devagar, né, o slow travel, curtindo, conhecendo os lugares, vivenciando mesmo, né, não daria fazer em 4 meses, e somado também em todos os lugares que a gente, você sabe, né, Arthur, quando a gente começa a viajar, a gente começa a conversar com vários outros viajantes, né, ao longo do caminho, e cada viajante que a gente conversa acaba dando boas indicações, né? Fala, não, pô, então você tem que estar em tal lugar, tal lugar. Aí a gente vai ampliando o roteiro, né? Vocês começaram, tipo, essa de 4 meses, fizeram um antes, né, mais curto, mas já começaram hardcore pela África, assim, onde tem gente que não tem tanta coragem, ainda tem certo medo da África, né? Por que começar pela África? Bom, na verdade, um misto digamos, de motivos, né? Eu já tinha ido 2 vezes à África e a Camila nenhuma ainda. E eu falei, olha, cara, quando a gente começa uma viagem longa assim,
o início da viagem, a gente sempre está com uma energia maior, uma disposição maior, aquele gás, aquela coisa toda, né? Então, eu sou geógrafo, também sou professor de geografia, né? Então, assim, essa parte de roteiro, pensar os lugares, eu faço com muito afinco. Eu falei, olha, de fato, viajar pela África, nos moldes que a gente queria, não é uma viagem nem barata, não é barato viajar pela África, e também é muito cansativo, né? Uma estrutura, muitas vezes não adequada, você tem ali que você toma uma canseira para comprar uma simples passagem de ônibus, muitas vezes. Vamos aproveitar esse gás inicial para explorar o continente africano, e o próximo destino seria a gente ir para o leste europeu, né? Que aí já daria digamos, uma amenizada, e depois iríamos para o Oriente Médio, então a gente ficava alternando, digamos assim, o pensamento inicial. Lugares um pouco mais desafiadores na logística, nos desafios da viagem, depois ali lugares um pouquinho mais fáceis, entre aspas, assim, de viajar, vamos chamar assim, né? Então a ideia seria mesclar, né? Eu acho que, assim, eram para ser 4 meses e se tornaram 15 meses, não foi à toa, e eu acho que, no fundo, foi pelo principal motivo que a gente escolheu a África de início. A gente também gosta muito de roteiros mais diferentes, assim, mais alternativos, então isso foi reforçado com a escolha por começar pela África também, e naquele momento a gente não sabia da dificuldade que a gente encontraria. Eu tinha uma ideia, mas a gente tinha uma ideia, mas a gente não sabia a dificuldade que seria de viajar pelo continente, pela questão de infraestrutura. Nós fizemos 13 países, e também porque, então aí reforçou essa vontade de fazer lugares diferentes, e aí quando a gente estava lá, que a gente estava produzindo conteúdo e mostrando nas redes sociais sobre o que era viajar pelo continente africano, e aí muitos brasileiros ficando empolgados e descobrindo uma África junto com a gente, que é isso que você comentou, que muita gente tem medo, muita gente tem um estigma, né, sobre o que é viajar pelo continente africano, e aí a gente juntou as duas coisas e foi mostrando, gente, olha, não é nada disso, olha que legal, que assim, é muito diferente, muito gostoso viajar por aqui. Então, eu acho que essa questão também de ser algo mais inusitado, mais inédito, e a possibilidade de meio que desbravar e descobrir algo que para nós brasileiros é diferente, acho que isso também foi uma coisa que instigou muito a gente a permanecer 15 meses no continente africano. Sem dúvida. E, inclusive, a modalidade que a gente escolheu viajar, Arthur, assim, que a gente acabou praticando a maior parte do tempo, mas a gente usou todos os meios de transporte, né, possíveis, mas era basicamente ali viajar com os meios de transporte oferecidos a população. Então, a gente atravessou a maioria das fronteiras de ônibus, né? De ônibus entre países. A gente fez hoje o que é a maior viagem de trem de passageiros na África. A gente fez uma viagem de 4 dias. Então, viajamos de barco, viajamos muito de ônibus, de carro também. Foi aí que nós fomos picados, digamos assim, pelo bichinho overlanding. A gente fez ali Botsuana, o trecho de Botsuana, a gente fez com 4x4, com barraca no teto. Aí veio esse, né, digamos ali, esse bichinho, né? E você falou que você é geógrafo, né? Professor de geografia. Tá, eu tava pensando, eu acho que pouco a gente sabe, eu quase fiz geografia quando me formei no médio. Porque eu tinha um professor muito bom, assim. Sabe aquele professor que você espera a aula, sabe? Que ele falava e eu ficava encantado, assim, de saber como as coisas funcionam, sabe? Tipo, Então... E é engraçado, tipo, até hoje me marcou e quando algumas coisas que eu lembro, tipo, que eu lembro da aula mesmo. Quando faz frio e chove, eu sempre penso, ó, essa aqui é a massa polar atlântica, essa aqui, ela... Eu ainda lembro bem das aulas. Era um bom aluno. Não, eu adorava. Cara, e isso, tipo, e quando eu comecei a viajar, eu comecei, tipo, caramba, isso me despertou. Acho que para você, professor de geografia, deve ser muito legal. Tudo que você aprendeu, você vê cara, isso aqui é não sei o que lá, falésia da Botsuana, nem sei o que você estava mas o que estava no livro você conseguiu ver pessoalmente, deve ser uma experiência assim, única, né? Demais. Ou não?
Não, é muito exatamente o que você falou, e principalmente isso se torna ainda mais forte na África, que, como a Camila falou, é um continente ainda muito pouco conhecido aqui no Brasil, né? E muito do que vem ainda são informações estereotipadas, então, da parte física, da parte cultural, da parte histórica, eu sempre... Política, né? Tivemos a Política, oportunidade de alguns países que têm uma história política de fundo muito forte, né? Então foi exato. muito legal, muito bom. Poxa, E sempre... confesso que, como companheira de viagem, foi um privilégio ter um professor de geografia ao meu lado. Não, eu Certamente. imagino. A aula que chegou no país, já começa a aula já. É, não, e é interessante porque a gente nunca fez uma viagem assim. Vamos descobrir quando chegar lá, né? O Rô sempre falou: a viagem começa na preparação. Então, quando a gente escolhia um destino, aí já começava todo o estudo sobre o lugar em diversos aspectos. E aí, então, isso foi muito enriquecedor, muito legal, assim. Então, confesso que foi um privilégio poder viajar com um professor de geografia. Não, e foi muito emocionante, assim, em vários aspectos, mas eu lembro de um muito marcante, nas aulas de África, né, na parte da geografia física, eu sempre falava, mostrava as características e colocava uma foto para os alunos do Kilimanjaro, né, que é o ponto mais alto da África, a montanha mais famosa, tudo mais. E aí, o que eu vou falar agora é um hack de viagem pela África, já um segredinho, já spoiler aí. E para quem Spoiler da. estiver ouvindo e tiver vontade, uma informação mega valiosa essa daqui. As fotos que a gente vê do Kilimanjaro na internet, nos filmes mesmo, as imagens mais famosas, elas não são feitas no país onde fica o Kilimanjaro. O Kilimanjaro ele fica numa parte mais ao norte da Tanzânia. Só que pela geografia da região, quando você chega na Tanzânia, chega pela Tanzânia no Kilimanjaro, na região de Arusha, a cidade base para quem explora o Kilimanjaro, você não tem uma visão total da montanha. Então não é ali legal para fazer foto, nem uma tomada de vídeo, você não consegue chegar. A imagem clássica ela é tomada do Quênia, que é o país vizinho da Tanzânia, e onde o Kilimanjaro não está, ele está bem próximo à fronteira, né? Sabendo disso, né, a gente foi levantando as informações, inclusive durante a viagem. A gente nem foi na parte próxima do Kilimanjaro pela Tanzânia, mas a gente passou, depois de alguns meses, a gente passou por Ruanda, Uganda, e só depois chegamos no Quênia. E aí eu sabia exatamente o lugar que tinha que ficar. E eu sabia também que boa parte do tempo o Kilimanjaro ele fica encoberto por nuvens, né? Ele é muito alto, então não é sempre que ele está ali visível. Então a gente ficou de tocaia, digamos assim, no acampamento ali, na savana africana, estava ali. E de fato, Legal. no primeiro dia que a gente chegou lá, não vimos nada. No segundo dia, não vimos nada. No terceiro dia, as nuvens se afastaram, assim. Aí nós tivemos um dia de visão Fizemos um privilegiada. book. Nossa, aí foi foto tempo demais. E esse momento foi muito marcante. Foi aquela imagem que eu sempre mostrava para os alunos do Kilimanjaro, aquele take, aquela imagem clássica, a gente estava tendo ali ao vivo. Então, Nossa, que experiências como legal. essas são muito bacanas, né? E você, Camila, eu tava vendo o site de vocês, você de formação é enfermeira, certo? Uhum. Por que você encarou essa loucura? Como a gente convenceu a fazer isso? É engraçado. Na verdade, assim, eu acho que somos loucos em medidas parecidas, mas de fato a ideia da viagem, né, foi do Rô. E foi assim que a gente casou. A gente já gostava muito de viajar, já tinha feito o deserto do Atacama, já tinha feito vários outros destinos, como ele mesmo comentou, em viagens menores, viagens de férias, e aí a gente já tinha percebido o quanto a gente viajava bem juntos e gostava. E aí, quando a gente casou, veio aquela pergunta assim, eu lembro, a gente estava conversando e aí eu perguntei, você acha que a gente vai ter filhos? Aí ele falou, se a gente vai ter filhos ou não, eu não sei, mas eu sempre quis fazer uma viagem de volta ao mundo e com filhos é mais difícil. E aí eu respondi, eu falei, então sonhos são para ser realizados, vamos fazer a viagem de volta ao mundo e aí a gente decide se a gente quer ou não ter filhos durante a viagem. E aí foi desse jeito, assim, a gente dali começou a planejar.
E aí eu gosto de falar, porque como a gente tinha acabado de casar, a gente tinha zero de dinheiro, assim, a gente tinha dívidas, porque casar e a gente tinha feito a viagem. Tinha uma festa para pagar. Uma festa para pagar e uma viagem de lua de mel de 33 dias na Europa. Era isso. Nossa. Então era dívida mesmo. Em euro. Em euro. Era dívida de gente grande. E aí foi muito legal, porque daí nós começamos a desenvolver outras habilidades, e isso eu gosto muito de falar, porque às vezes a gente se fecha muito num assunto, ou numa profissão, ou em alguma coisa específica, e perde um pouco o panorama de outras coisas. E aí, naquele momento, a gente começou a estudar sobre várias outras coisas. E aí eu comecei a estudar mais sobre planejamento financeiro, sobre, enfim, investimento e tal, porque eu falei, como é que a gente vai fazer para pagar as contas e fazer uma viagem, né, de 2, 3 anos, ainda, né? Sendo que a gente não é rico, não ganhou herança, não tinha um monte de dinheiro entrando. E aí foi, aí a gente começou a se organizar, tal. A gente gosta muito de falar dessa parte também, porque foi um planejamento bem feito, assim, né? E Eu até com curiosidade, assim, como foi esse planejamento? Assim, vocês continuavam trabalhando, estavam trabalhando, ou mudaram de profissão? Como que foi essa preparação? Porque uma coisa, o sonho que você falou, de vamos, mas outra coisa é a parte do planejamento, preparação, que dá muito trabalho, né? Porque é uma coisa. sim. E aparece conta que você não estava prevendo. Cara, eu tô falando que eu tô numa fase que, tipo, na fase final pra sair Ansiedade realmente. a mil, né, Arthur? Ansiedade a mil, mas parece que a hora que começa a estar tudo errado, sabe? Eu queria saber como foi essa preparação de vocês e como foi se vocês trocaram de emprego ou não, como que foi esse início? Quem vai responder isso é a Camila, ela é a financeira do Roca no Mundo, ela é ela. Mas antes de responder, eu vou falar uma frase que serve para você e serve para qualquer pessoa que esteja nos ouvindo, nos assistindo e que tem um sonho de viajar, enfim, né? E aí, assim, é um mantra que eu tenho. Eu vou falar esse mantra e depois ela detalha. Porque esses momentos de dificuldades, claro, eles às vezes dão uma balançada, né? Dão ali uma, né? E aí, vamos. Aí a frase que eu sempre tenho: prioridade é uma palavra que não pode ter plural. Estabelece uma e ponto. Agora, Camila, isso é verdade. É muito isso. E acho que para você nesse momento também essa frase ela pode Sim. ser legal de lembrar, né? Não, isso ajuda muito. Dito isso, naquele momento a nossa prioridade era juntar dinheiro para fazer uma viagem de volta ao mundo. E aí eu fiz uma coisa que eu sempre falo, né? Eu falo, gente, uma planilha. Quantos tem uma planilha de gastos, né? A gente não mudou de profissão, a gente continuava nos nossos empregos, o Rô dando aula e eu trabalhando no hospital. E aí eu fiz uma planilha para ver para onde que estava indo nosso dinheiro, porque até então o dinheiro entrava, a gente gastava e mal sabia para onde estava indo. E isso foi muito decisivo, assim, né? Para começar a fazer um planejamento de poupar e de guardar e de investir. Então, basicamente, a primeira coisa foi começar a pesquisar e fazer escolhas, né? Então a gente diminuiu viagem, diminuiu o restaurante, diminuiu uma série de contas, saiu cortando a assinatura de tudo que a gente tinha, que era assinatura que cada 15, 20, 30, 40 reais, que é pouco, mais somada vira muito. Então a gente saiu cortando tudo isso e economizando para valer. E aí uma segunda coisa foi que eu queria, mais do que só pegar aquele montante e gastar, era investir e ter uma rentabilidade de investimentos para poder usar aquela grana durante a viagem. E aí isso foi uma coisa que para a gente foi muito boa, que a gente conheceu uma empresa que trabalhava com... que é uma empresa que nós somos investidores e parceiros, que é o Objetiva Consórcio. Que conhecemos através de viajantes. Que conhecemos através de um casal viajante. Estava viajando pelo mundo e aí eles um dia gravaram um story falando justamente essa parte que muita gente tem dúvida, a parte financeira, né? E como eu não era do departamento financeiro, eu assisti aquele story e falei assim, cara, acho que isso aqui você deve assistir. Uhum. É a sua área que eu vou ficar aqui. Exato. Não, e caiu muito bem, porque naquele momento eu já estava fazendo os investimentos, e aí, assim, para quem entende um pouco de investimento, já tinha feito investimento em renda fixa, em renda variável, já estava mexendo com umas coisas assim. E aí o Rô falou isso, falou, olha isso aqui.
E aí, quando a gente conheceu o Objetiva, foi bem interessante, porque realmente, assim, ajudou muito na viagem, porque tem uma proposta bem interessante, é uma rentabilidade boa, de 1% em cima do valor investido, tem uma série de outras coisas. Então, para quem tiver interesse, tem lá um post no nosso blog que se chama Planejamento Financeiro e Objetiva Consórcio, que aí eu falo como que foi a nossa relação com essa empresa e como ajudou a gente a pagar também muita coisa durante a nossa viagem. E atendendo o objetivo que era de não só gastar todo o montante que a gente juntou, mas conseguir usar parte da rentabilidade do dinheiro investido para viajar. Pô, que legal. E essa empresa objetiva, só para entender, você já estava investindo em renda fixa e renda variável, fez o planejamento, cortou os gastos, e aí através de um viajante encontrou essa objetiva, e como eles funcionam? Só para... Legal. É assim, é uma empresa que a operação da empresa é através de compra e venda de carta de consórcio do mercado. Então, eles têm um spread, né, uma diferença entre a compra da carta e a venda da carta. Então, às vezes a pessoa adquire uma carta de consórcio, tanto de imóvel quanto de veículo, e aí está pagando ali o consórcio e de repente ela precisa se desfazer da carta. Isso mesmo aconteceu com o Rô numa determinada época que ele tinha um consórcio. E quando você vende essa carta, você tem geralmente uma perda. E é nessa hora que essa empresa que faz compra e venda acaba lucrando em cima da perda que a pessoa que já pagou aquele consórcio tem em cima disso. Não sei se ficou confuso ou se deu para entender. Você paga um valor. Entendi. Deu para entender? Entendi, acho que não entendi É a 100%, mas dinâmica entendi. como a empresa funciona, onde que nós entramos nisso, né? É. Então, investir na empresa, aí fala essa parte. Então, isso é para entender como que é a operação da empresa, como é que a empresa tem lucro, né? Então, é dessa forma. E aí, como que ela faz? Ela capta dinheiro do mercado, dos investidores, no caso nós e vários outros investidores, ela capta esse dinheiro para poder fazer a operação de compra e venda dessas cartas de consórcio disponíveis no mercado. É tipo um fundo de investimento que trabalha com consórcio, é isso? Quase isso, isso. É como se fosse um fundo de investimentos com regras bem distintas de fundos de investimento, porque tem várias outras partes bem vantajosas. Então, na verdade, ela é uma sociedade de coparticipação, na verdade. Então, quem entra como sócio investidor é um coparticipante da sociedade, porque é um pouco diferente nessa questão da parte teórica do fundo de investimento. E aí, basicamente, capta esse dinheiro do mercado do investidor para poder fazer essas operações de compra e venda, porque o único produto disponível que eles comercializam é esse, consórcio, e aí a gente ganha pelo menos 1% de rentabilidade mensal, sendo que não incide taxa de administração, não incide taxa de resgate, não incide Imposto de renda. taxa de aporte, não incide o imposto de renda. E então é bem interessante. Então a gente já está com eles investindo há mais de 4 anos. Assim, a gente rasga elogios. A gente tem várias pessoas que a gente indicou também que investem, principalmente outros viajantes. Exatamente. Boa parte das pessoas que conheceram e também hoje investem. É impressionante como esse nicho de viajantes, porque de fato, quando você cai na estrada, está na estrada, ter digamos, um dinheiro entrando, que você sabe que vai entrar, e um valor muito próximo do que você, assim, não é fixo, mas é muito próximo daquilo. Porque pode ser, dependendo do mês, das operações, que renda mais que 1%. Então, na verdade, pode variar até para mais, né? E ele te dá duas opções. Então, assim, ou você resgatar mensalmente ou reinvestir o valor, né? E também uma outra vantagem para quem está viajando, porque imprevistos, né? Você sabe muito, você nem começou ainda a viajar Sim. e imprevistos já acontece, né? Então, por Sempre. exemplo, até R$ 10.000 você liquida, ou seja, você Consegue consegue resgatar sacar de um dia para o outro. de um dia para o outro. Então você tem que Que cobrir uma legal. despesa emergencial assim, cai na conta um dia para o outro, né? Emergências acontecem, né? E quanto tempo desde quando vocês, até eu vi no blog, estava na beira da piscina e decidiram dar volta ao mundo, até realmente sair? Quanto tempo foi essa preparação? 1 ano e 8 meses. Um ano Quase 2 anos. Quase 2 anos, E eu brinco, eu falo assim, gente, largar
a preparação para deixar o país ela é muito mais difícil, assim, muito mais complexa do que o dia a dia mesmo da viagem, porque todo mundo pergunta, né? Vocês tinham um roteiro planejado? Tinha tudo planejado? Não sei o quê? Não, a gente estava tão engalfinhado em conseguir deixar São Paulo para começar a viajar que a gente não conseguia todos os fazer as coisas procedimentos para sempre. deixar, para sair, né, para cair na estrada, de fato, nós pensamos muito nessa parte de planejamento, Arthur. Outro exemplo, eu fiz 2 cirurgias preventivas. Então, ela tem um geógrafo que ela pode contar, eu tenho departamento de saúde aqui também, né? Uma enfermeira especializada em emergência. Então, por exemplo, eu fiz a retirada da minha vesícula preventivamente, porque eu fiz um exame e falou: você tem aí cálculo na vesícula. O médico falou: você pode ficar a vida inteira e nunca dá problema. Mas você pode estar lá no interior da Zâmbia e a pedra se mexer e dar uma dor muito forte. Então, né, na discussão falou: olha, preventivamente, né, você não vai ter muitos. Já tinha indicação cirúrgica, parece preventivamente, só porque quem está ouvindo pode também interpretar vou mal sair tirando isso. as partes do meu Eu corpo. vou tirar a vesícula, vai que dá problema, né? No meu caso, eu tinha pedra. Já tira a amígdala também, que tá de boa lá, mas vai que... Né? Tira tudo que dá problema. E a outra cirurgia que eu fiz, eu usava óculos. Nós dois usávamos óculos, né? E aí, também, de novo, eu falei assim, bom, e se perder, se quebrar óculos lá numa trilha, né, lá, subindo lá o Kilimanjaro? Eu, sem óculos, eu não enxergava, assim, eu era míope, né? E tinha astigmatismo também. Falei assim, se eu perder o óculos, se quebrar no meio de uma trilha, lá no meio, né, num lugar sem estrutura, vai ser um problema. E se eu não estiver usando óculos? Aí nós fizemos a cirurgia corretiva, né? Então, é claro, foi até um excesso de cuidado, né? Tudo isso vocês já pensaram antes. Interessante, assim. E essa parte de sair é uma parte que dá muito trabalho mesmo, cara. Nossa. Eu tô, tipo, eu tenho... acho que não falei, mas eu tenho preparação desde 2018. Era para sair quando eu comecei. Agora vou começar a juntar dinheiro e sair. Aí veio a pandemia, atrasou tudo, né? E tô saindo agora. Aí vocês, só para voltar para a África, que eu fiquei meio curioso. Vocês conseguiram sair do Brasil? Teve tudo. Chegou na África, assim. Como foi o começo? Porque vocês estavam na África, assim, tipo, tem muitos lugares que você não vai ter a mesma estrutura que você teria aqui no Brasil, na sua língua materna também. Como foi no começo? Vocês pensaram uma vez, tipo, cara, o que eu tô fazendo? O que eu fiz? Ou não? Ou foi, tipo, tudo ótimo? Não, esse pensamento, o que eu estou fazendo, que a gente está fazendo aqui, ele não veio logo no começo. Por quê? O primeiro país nosso foi a África do Sul. E a gente já... Esse estresse, Arthur, de sair, né? Tudo isso que envolve o sair de vez, então acumulou muito estresse nós dois. Então a gente falou assim, o primeiro mês da viagem vai ser curtição, vai ser férias. Vamos curtir. Então, a gente não estava com o modo, né, volta ao mundo totalmente ligado. A gente curtiu. E viajar pela África do Sul é muito fácil, é menos estrutura de Europa. Então, tudo funciona, tudo é voltado para o turismo, tudo muito simples. Então, o primeiro mês a gente curtiu, mesmo, foi uma curtição. Depois da África do Sul, a gente foi para a Namíbia, depois Namíbia, Botsuana. Aí, aos poucos, esse pensamento temos que, né, tomar alguns cuidados. Olha só, tem isso. Aí ele foi se criando aos poucos, né? Mas assim, também foi interessante porque a gente foi gradativamente aumentando a complexidade e as dificuldades ao longo do caminho. Foi passando de fase, assim. Gamificaram a viagem. Exato. E é engraçado porque quando se fala de África, né? Lembrando que a África tem 54 países, né? Então não é um grande país, são vários países. E aí, quando se fala de África, todo mundo já logo pergunta: nossa, mas e safari? Aí a gente brinca, a gente costuma dizer assim, a ordem. Já fez safari na vida? Nunca? Então, África do Sul, Namíbia, África do Sul. Não, já fez um safari? Então vamos começar aí, colocar o negócio mais pimenta aí no negócio, porque tem outros países que o safari vai ficando diferente. Já fez vários safaris, quer um negócio diferente? Botsuana. Então isso foi interessante porque a gente foi... Quer desafio mesmo? Quer radicalismo? Então, Botsuana. E aí isso foi legal. Porque a gente foi sendo preparado aos poucos. Então, a gente começou pelo mais fácil, foi para o nível intermediário, depois foi para o hardcore. E aí, no fundo, isso foi bom, assim.
Agora, quando a gente costuma dizer que quando deu 1 ano de África, o negócio ficou meio pesado, assim, essa questão da dificuldade de infraestrutura, da dificuldade de locomoção, da dificuldade, às vezes, de comunicação e uma série de coisas. Mas, no fundo, tudo começou, essa história da gente virar o casal africano, né, como muita gente fala, como com um tour que nós fizemos, e aí eles comentaram de uma possível travessia de trem de Cape to Cairo, né? Cape Town na África do Sul até Cairo no Egito. Como que era o nome do cara? Cecil Rhodes? O Cecil Rhodes. Cecil Rhodes. Cecil Rhodes era um antigo historiador e ele era um empreendedor, né? Britânico, então na época da colonização britânica, né? Na África do Sul, no Botsuana, então uma boa parte da África mais oriental eram antigas colônias britânicas. E esse Cecil Rhodes, ele era um investidor que ele tinha um projeto de construir uma ferrovia ligando as duas colônias extremas naquela época da Inglaterra, que seria no Egito até a África do Sul. E aí esse termo Cape to Cairo foi ganhando força para a gente. Puxa, tá, essa ferrovia nunca foi construída, né? Mas virou ali uma rota para viajantes aventureiros. Então, fazer essa travessia via terrestre, que é outra coisa que também nem todo mundo, principalmente quem não conhece a gente, claro, nós só pegamos avião uma vez na África para atravessar a fronteira. Então, de resto, foi tudo via terrestre. Então, foram 16 mil quilômetros ali rodados até bater no Egito. E aí, quando a gente estava na Etiópia, já estava dando 1 ano e estava muito perto de chegar no Egito. E a gente estava mega cansado. Aí a gente falou, não vai desistir. Caramba. E vocês saíram em 2019? Não, quando Janeiro saíram? de 2019. E foram até... Voltaram... Abril de 2020. Mas vocês pegaram a pandemia. Nós fomos ejetados. Nós fomos ejetados. Ah, eu quero ouvir essa história. O que aconteceu? Aonde vocês estavam? Nós fomos ejetados. Bom, a gente estava no Sudão ainda. Aliás, um país sem... Bom, é difícil falar de... Nós somos suspeitos de falar cada país. Mas nós atravessamos o Sudão, acampamos no Saara. Então, assim, passamos por uma experiência que nós queríamos muito ter. E estou falando do Sudão porque ali a gente já estava percebendo que a pandemia tinha chegado na África. Porque mapeando ali o início da pandemia, a África foi o último dos continentes onde, de fato, ela começa a chegar e criar, né, toda a dinâmica de lockdown, fechamento. E aí nós percebemos no Sudão, falou, temos que atravessar rápido para o Egito, que as fronteiras estão se fechando pelo mundo. Tanto que uma amiga nossa estava viajando com a gente, uma brasileira. 3 dias depois que nós cruzamos a fronteira entre o Sudão e o Egito, fecharam as fronteiras e essa amiga ficou presa no Sudão 4 meses. 4 meses ela ficou presa no Sudão. Caramba. Exato. Por que nós não ficamos tão... Nós ficamos um pouco mais de 1 mês presos, entre aspas. Nós viajamos um pouquinho no Egito, mas, por exemplo, ficamos 1 mês em Cairo e não vimos as pirâmides. Então, assim, difícil alguém 1 mês em Cairo. Então, e não viu as pirâmides. Porque ao longo da trajetória dentro do Egito, aí a pandemia foi chegando para valer e as fronteiras e as atrações. E compramos passagem para o Brasil, porque a gente percebeu, falou, bom, está tudo se fechando, vamos tentar voltar ao Brasil. E comprávamos, era cancelado. Ou seja, não tinha mais voo, fechou, acabou. E aí nós fomos, a Camila brinca, fomos ejetados, porque a gente voltou num voo de repatriação. Nossa! Aliás, para quem tem curiosidade disso, no canal do YouTube nosso tem detalhes, contado ali, a gente mostrou passo a passo, tudo o que acontece diferente num voo de repatriação. E aí, tanto que a gente chegou no aeroporto internacional de Cairo, o aeroporto estava fechado, ele só abriu para o nosso voo, que foi um acordo entre o governo brasileiro e egípcio, enfim. É que a gente estava no lugar certo, na hora certa, porque a gente tem um anjo muito forte. E o nosso anjo permitiu que a gente estivesse lá. Só tiveram 2 países onde houveram voo de repatriação, África do Sul e Egito. Na África, né? No continente africano. Porque a gente, passando por 13 países, a gente podia estar em qualquer país naquele momento. Como a nossa amiga que ficou presa no Sudão. Lá, por exemplo, não teve. Vários outros viajantes que a gente ficou sabendo que lembro. de outros países. Exato. Uganda teve gente, Quênia teve gente. Gana. Bom, nossa, um monte de galera, país teve gente. A gente vai conhecendo vários viajantes. Que estão no continente africano. Mais, pessoal, de fato. E tinha uma galera muito, muito brasileira na África. Caramba, gente. Eu até acho que eu ia conversar com o pessoal do... Não sei se vocês conhecem, do Pandora. Pandora
Underworld. Ah, eles estão em Zanzibar, né? Isso. Estão. Eu vi uma foto. A gente tentou umas 2 vezes. A gente entrou aqui no ambiente para gravar, mas a internet lá não Putz, isso é tava outro desafio. ajudando. É desafio. Lá não Aí, ajuda muito, não. aí eles falaram assim, Arthur, ó, a semana que vem a gente vai estar em outro hotel, que eles estão fotografando hotéis lá em troca de. Bem legal. Então vai estar em outro hotel fotografando lá, vai ter uma internet melhor. Aí a gente entrava aqui, assim, Arthur, eu tô no saguão, onde a internet é o ponto. E não pegava, cara. Aí eu conversei por telefone com eles, aí a gente ficou conversando sobre a história. E eles falaram também que foi surpreendido, que o carro chegou eu acho que o carro chegou Sim. Acho que no na Quênia, não era no Quênia? no que eles voltaram, ficaram lá. O Eduardo, a gente conversou com eles quando a gente tinha voltado, e aí, né, a gente vai se conhecendo e tudo mais. Eu falei, cara, vocês voltaram e tudo mais. Ele explicou, nosso carro já está lá e a gente não consegue ir ainda e tal. Ele explicou esse drama, mas muita gente, claro, teve toda a logística de viagem alterada por conta disso, né? Nós somos privilegiados, de fato, porque a gente conseguiu voltar no voo de repatriação, que era 8 de abril, a gente estava chegando em São Paulo. Grande abraço, Eduardo, pessoal do Pandora, muito legal, são gente boa pra caramba. Sensacionais. E como foi aquele mês, assim? Uma hora vocês ficaram, tipo, meu, ferrou, a gente não vai conseguir sair daqui? Ou vocês tinham a esperança de não, vai dar certo? Como que foi aquele período para vocês? Eu acho que na hora já caiu a ficha bem rápido de que aquilo que estava começando não ia ser tão breve, até por ser profissional da saúde. E aí meus colegas de profissão entrando em contato comigo e falando sobre o que estava acontecendo e tudo mais. E aí a gente já sabia que, no fundo, o ambiente de viagem não estava propício àquele momento. Porque ficou muito claro que, primeiro, a gente não ia conseguir entrar como turista em nenhum outro país que a gente tentasse. Porque a gente estava preso no Egito, e aí a gente tinha 2 opções. Ou a gente ia permanecer no Egito, ia vencer o visto, e a gente ia ficar como ilegal, porque, como vários viajantes ficaram, e o governo acaba cedendo uma permissão especial, uma permissão, né? E tal, porque, né? Ou a gente ficava ali no Egito nessa condição e perdia o voo de repatriação e esperar algo que a gente não sabia quanto tempo ia acontecer para mudar de país. E aí estava claro que viagem naquele momento não era prioridade zero de ninguém, assim. E em contrapartida, a nossa família estava preocupada, tinha gente aqui já pedindo para a gente voltar e tal. Então, assim, a gente acabou falando, não, vamos voltar. Tanto que eu voltei praticamente já empregada e aí voltei a trabalhar rapidinho e aí a gente decidiu suspender por um tempo naquele momento. Esse era um lado, Arthur, mas assim, existe um outro lado também, que, assim como muita gente, né, as informações que vêm de todos os lados, né, de familiares, conhecidos, amigos, da mídia, de tudo, vai se criando toda uma ideia do que está acontecendo, né? Estou dizendo isso por quê? Porque nós estávamos numa viagem de longa duração, né? Então, a nossa mente, ela já estava muito acostumada, por exemplo, a gente ficava o máximo de tempo que os vistos permitiam. Etiópia, morando por 3 meses. Tanzânia, ficamos quase 3 meses também. O tempo que o visto permitia que nós ficássemos no país, a gente estendia, né? E então, naquela situação, no Egito, nós estávamos viajando com alguns amigos, um casal de amigos e uma amiga brasileira também, que estavam em viagens de férias, assim, né? De viagens as mais comuns. Então, naquele momento, a apreensão que bateu neles era muito diferente da que tinha batido em nós. Porque nós estávamos, a gente não tinha, entre aspas, né, nenhuma obrigação de voltar ao Brasil, a não ser para se manter mais seguro, para diminuir a preocupação da família, tudo mais. Mas nós não tínhamos vínculo, né, obrigatoriedade mesmo, porque cortamos o cordão umbilical quando a gente saiu, né? Então, ficar, digamos assim, à deriva no mundo era algo que, assim, a gente se ajustava. Mas como a gente estava viajando junto, por exemplo, a reação deles, claro, e aí a gente imagina que é a grande reação de quem estava viajando pelo mundo, enfim, a trabalho ou a turismo mesmo, e estava programado para ir uma semana, de repente você vê que está ficando um mês, né? Aí tem que voltar para o país, porque tem várias coisas acontecendo. Então, eu lembro de vários momentos, na verdade, que eles estavam comprando passagem, tentando voltar, e não conseguia.
e aquela ia tomando, né, uma E a gente ansiedade. ficava assistindo, né? A gente falava, gente, olha o que está acontecendo. Todo mundo querendo Até voltar caiu para a casa. ficha que a gente também precisava voltar, né? Exatamente. Demorou a gente pensar nisso, né? Não demorou. Voltar, né? A gente estava preocupado com eles, a gente não estava preocupado com a gente, porque pra gente a cabeça nossa era outra. A gente estava ali já há tanto tempo viajando, aí a gente ficava olhando assim, nossa. Aí de repente a gente começou a pensar, meu, a gente tem que voltar também. Vamos voltar também. Exato. Cara, e a pandemia surpreendeu muito viajante, assim, Muito. que conversando, o pessoal realmente foi surpreendido mesmo, que foi... Inclusive sofrendo. vocês, né, que iam sair e não conseguiram sair, né? Cara, e engraçado que, tipo, a gente ia sair, não conseguiu sair, e do nada, como o dólar valorizou, tudo ferrou, então eu tinha um planejamento X de grana. Aí tudo virou 2x, sabe? Aí eu fiquei tipo, caramba, ferrou. Mas esse tempo foi meio que até tentar reestruturar, assim. Até juntar os 2x. Os 2x, porque, tipo... Aí você termina de juntar os 2x, vira 3x. É 3x. Tipo, tem que ser logo, senão não tem... Daqui a pouco tô pagando 8x aqui, não tô saindo. Você sabe, Arthur, sabe uma coisa que ajuda, e não sei se você está planejando isso também, mas que o Pandora está fazendo, e isso ajudou muito a gente também nessa parte do planejamento financeiro. A gente não fez isso logo do início, como eu falei no início, a gente meio que curtiu a viagem, mas aos poucos a gente foi se preparando cada vez mais. O nosso conteúdo que a gente produzia, Instagram, Facebook, depois veio YouTube, blog, e essa dinâmica de fazer parcerias durante a viagem ajudou muito não a de fato ganhar dinheiro, mas diminuir os custos, porque permuta, né? Nós fizemos muitas parcerias com hotéis, com agências de turismo, com locadoras de carro, passeios. E na África, especialmente, de fato, há uma carência talvez maior. Nós chegamos a ajudar um dono de agência de carro a abrir um perfil no Instagram. Então, a gente até dispôs uma funcionária, era muito pouco conhecido. Bom, primeiro que na África, por exemplo, o Facebook é muito mais, às vezes, requerido. Falava, mas vocês sabem que postaram no Facebook também? O Instagram, pelo menos quando a gente estava lá, né, 2019 e começo de 20. Nem todo mundo tinha perfil no Instagram. A gente chegou a ajudar a abrir perfis no Instagram de alguns estabelecimentos, e aí fotos, vídeos, a gente foi fazendo. E isso, ao longo... Basicamente, todos os países que nós propusemos parcerias, nós conseguimos. Legal. Então, onde a gente propôs, a gente conseguiu. E, obviamente, isso vai diminuindo o custo, né? E na África tem uma boa abertura disso. Estava conversando com o pessoal, com o Eduardo, e ele tá na mesma situação, assim, tá trocando, tipo, foto por hospedagem em hotel, assim, bem interessante. E até, tipo, eu tenho... a minha ideia é sair, mas eu até falei, assim, eu tenho outros episódios que, tipo, a gente está abrindo, tá para lançar agora uma startup de jornalismo, né? Então, tipo, eu sou jornalista de formação, minha namorada, ela é enfermeira, também de formação. Que legal. Mas depois ela trocou de profissão, ela fez gastronomia e seguiu pela gastronomia. Uhum. E a gente está lançando, vai lançar, acho que já mês que vem, uma startup de jornalismo, assim. A ideia é transformar o carro numa grande redação mesmo, sabe? Legal. Isso, tipo, a ideia tipo, é conversar com pessoas no mundo inteiro, que, tipo, levar histórias tipo, de pessoas no mundo para cá, sabe? Então, a gente tá pensando numa parada de assinantes, então... acho que o maior problema, tipo, que eu enfrentei é que eu acho que eu identifiquei muito com a sua frase, Rogério, que, tipo, eu sou um cara que quer fazer tudo ao mesmo tempo. Então beleza, tem que ver o carro, eu trabalho, eu presto serviço hoje numa empresa que faz pós-graduação online da USP.
E aí eu cheguei e falei, cara, eu tinha bolsa por prestar serviço lá, tinha bolsa para fazer um MBA. Assim, cara, eu vou sair, então quer saber? Eu vou fazer duas pós-graduação juntas. Aí tem o projeto da E startup. ainda viajando. Exatamente, tá viajando. Aí tem o projeto da startup, tem o carro, tem as duas pós-graduação. Tem. Olha, Cara, você pensa na frase que eu te falei. cara. Aí eu chego no momento, eu tava conversando. Semana passada eu tava conversando não sei se você conhece, um casal de viajantes. O perfil chama Lilo Aventureira. Eles fazem uma viagem na Europa e com cachorro, sabe? Que legal. E eu tava falando pra eles assim, tipo, às vezes, aí chegou um momento que eu tava com tanta coisa acontecendo que, sabe, vem aquela bad, tipo, cara. E até eu dei uma parada, tipo, umas 2 semanas no podcast, tipo, e falar assim, cara, não tá dando, velho. E eu acho que, tipo, o que você falou é muito verdade, cara. Às vezes eu sou um cara que quer abraçar tudo, sabe? Quer fazer tudo. E aí, tipo, aí de ferro. Deixa eu falar uma coisa aqui, ó. Vou até compartilhar com você, já que você fez essa declaração. Não sei se você, na hora que você editar, você vê se você coloca isso, não coloca isso, mas aqui trocando ideia mesmo, até porque seu projeto também é bem parecido com o nosso e tem o mesmo potencial de problemas e sucessos, assim, né? A gente fez meio parecido nesse aspecto. A gente também quis abraçar um monte de coisa e isso foi o que nos cansou bastante. Só para fechar aqui, ó. Bom, questão de grana. A gente tinha Objetiva, para a Objetiva Consórcio, que é a empresa que a gente falou que entrava uma grana. Nós tínhamos as parcerias, que o Rô falou, que isso diminuía os custos da viagem. E nós viajávamos devagar, então às vezes ficava um mês num Airbnb alugado, e isso baixava bem os custos da viagem. Basicamente foi essa a receita que a gente tinha para se manter na estrada. Essas 3 coisas que foram decisivas assim na questão de grana. Esse é um ponto. Aí, para conseguir pagar as parcerias e fazer as propostas de parceria e tudo mais, a gente tinha que parar para trabalhar e pagar essas parcerias. Então, produzir o conteúdo, produzir vídeo, produzir foto, enfim, e fazer tudo isso. Juntava isso com as coisas da viagem, juntava isso com as coisas de casal e juntava isso com uma série de outras coisas acontecendo, isso sobrecarregou muito a gente. Esse foi um dos motivos que chegou um ano, a gente estava por aqui, porque a gente estava cansado. Então, hoje, a gente tem um novo projeto, e aí a gente já aprendeu com as experiências do passado, que é uma experiência que você está aprendendo agora. Você viu que, de repente, quando você faz várias coisas ao mesmo tempo, isso sobrecarrega demais e isso faz com que as coisas comecem a ficar meio dúbias, assim, né? Você fala, putz, será que eu estou fazendo a coisa certa? Pô, você está numa viagem dessa e está sobrecarregado, está cansado, está estressado, está abraçando o mundo, tipo... E isso é uma coisa que a gente, conversando com outros casais, teve o mesmo sentimento, porque cometeu o mesmo erro. Não, e a Camila até brinca, que fala assim, pô, Rogério, você me enganou. Você falou que a gente ia sair para uma viagem de volta ao mundo, um sabático, né? Que um período sabático você tira para você, fazer as coisas. E aí eu me empolguei na produção de conteúdo e nas parcerias. Então, quando a gente ia ver, não, olha, eu tenho que editar esse vídeo, fazer essas fotos, isso, escrever esse texto no blog. Então, o sabático ele foi se diluindo. Não, eu trabalhei mais do que quando eu estava trabalhando no hospital, no período sabático. Que sabático é esse? Exato. Que sabático estranho, né? A gente sentava a bunda na cadeira 8 horas da manhã e ia parar 10 horas da noite. Tudo errado. E isso estressa, não tem como, né? Porque assim, vai mantendo um estresse. Não importa o que você está fazendo, você está trabalhando no escritório, trabalhando no hospital, ou está trabalhando, seja com conteúdo, né, de viagem, mas é um estresse. E esse estresse ele se reflete na viagem. Então causa, né, um cansaço, entre aspas, prematuro da viagem. Estou cansado do quê? De viajar. Né? E eu nunca imaginei que eu fosse me sentir cansado de viajar. Eu sou apaixonado por viagem. De fato, bate um cansaço de viajar. Você fica... Cara, o que eu quero? Eu não sei. Como é que a gente descansa quando a gente está cansado de viajar? Fica em casa, mas não tem mais casa. Vai fazer o quê? Exato. E eu acho que até outra coisa, quando você está viajando, as suas decisões, vamos dizer assim, as suas decisões, acho que tem um peso maior de responsabilidade. Assim. Por
Porque quando a gente tá aqui no dia a dia, você segue o fluxo, sabe? Então, só tem essa rotina. Então, no piloto automático, né? Você tá pelo automático. Quando você chega, tá viajando, a sua decisão impacta diretamente na sua vida, assim, sabe? Você não tá... isso gera um cansaço mesmo. E eu acho que, tipo, o que vocês falaram, eu me vejo, assim, sabe? Eu vejo, tipo, era para sair agora em novembro, agora vai ser janeiro, por conta de atraso na marcenaria. E, tipo, essa ideia de querer abraçar o mundo, trocar de profissão, criar uma profissão nova, os preços disparando, tá ligado? Você fica... E realmente dá um cansaço antes de sair, sabe? Às vezes eu fico tipo, cara, o que eu tô fazendo, sabe? Eu tô ferrando tudo. Mas... Eu acho que se eu tivesse alguma coisa para dizer sobre isso, putz, cara, eu vou falar o que nós ouvimos e o que eu falei para ele que a gente vai aplicar agora. Você se lembra quando que a gente conheceu o seu amigo lá que fez a Mongólia de bike? Sim. Ele falou assim, cara, curtam a viagem. Produção de conteúdo, livro, o que vocês forem fazer, façam depois, mas curtam a viagem. E naquele momento, nosso desejo de produzir, de fazer, era muito grande. Então, a gente não conseguia ouvir isso. Então, assim, minimamente, tente sempre dar foco para o que a viagem pode proporcionar, sabe? A gente tem isso como lição. E aí, a gente tem um novo projeto no forno, né, vindo, que também a gente começa em janeiro. E aí, assim, tá em dezembro, é finalzinho de dezembro. É segredo esse projeto, gente? Ou pode falar? É Não, nada. Se fosse nada, então, por favor, que o projeto é esse. Eu até ficar curioso agora. Não, a data de saída é dia 27 de dezembro. A gente vai fazer uma road trip, né, um overlanding clássico, né, clássico do overland da América do Sul. Brasil e América do Sul. Então, basicamente, sai de São Paulo, sentido sul, bate lá em Ushuaia, explora a Patagônia Argentina, depois sobe pela carretera austral chilena, vai explorando Argentina, Chile, Bolívia, Peru e volta no Brasil pelo Acre, ali pela rodovia Transpacífico, e explora Brasil, né, a parte de Pantanal, Jalapão. Só que esse projeto ele tem uma data mais fixa para começar e para terminar. São 6 meses o projeto. Então, a gente tanto é que a gente está com um carro overland, mas ele está semi-preparado. Por exemplo, barraca de teto, essa parte de marcenaria. A gente inicialmente ia fazer toda aquela cozinha, gaveta e tudo mais. Aí a gente olhou um para o outro e falou assim, bom, vamos aprender já com os outros projetos? Vamos. Keep it simple. Então, a gente simplificou essa parte de cozinha, caixotes, a parte de mantimentos, isso, utensílio, enfim. Estou dizendo tudo isso por quê? Porque como é um projeto de 6 meses e que para Overland é curto, né? Você sabe disso. Mas é 6 meses que nem a África, que ia ficar 4 meses, ou é 6 meses? 6 meses? Dessa vez é 6 meses mesmo, porque já tem um outro projeto para depois de 6 meses. Esse outro aí a gente vai deixar stand-by. Mas então já tem, na verdade, esse projeto agora, Overland América do Sul Brasil, surgiu para preencher também um espaço, uma lacuna, um gap, porque esse outro projeto ele só vai poder acontecer na segunda metade de 2022. Aí a Camila falou assim, bom, eu não conheço as Patagônias aqui, nem Chile nem Argentina, me leva lá para conhecer? Eu falei, opa, é para já. Você vai amar, maravilhoso. Essa parte aí. E é capaz de se encontrar na estrada, porque eu vou sair em janeiro. Opa. Eu vou até o Ushuaia. Então. Nossa, então super a gente vai se encontrar. Capaz de se encontrar. Capaz. Eu só vou estar com um mês de delay só. Só que eu não tenho muita data para chegar, então eu não sei quanto tempo eu vou chegar, mas é capaz de se encontrar aí. Então, Arthur, você já deve ter planejado isso, né? Eu, como jovem, eu falei assim, Camila, não dá para a gente ficar esticando muito a saída e tudo mais, porque eu falei, a Patagônia tem janela climática. Chegar na Patagônia depois de março vai ficar complicado. Então, né, você deve ter planejado, você já foi para a Patagônia, você já sabe disso. Então, é mais confortável, os dias são mais longos, tem mais vento, mas, enfim, é mais fácil viajar, principalmente de carro, se for até março. Depois de março, fica uma outra viagem, né? Outra complexidade de viagem. Sim. Inverno esquece também, aí já Exato, ferrou. E é maravilhoso, vocês vão amar lá mesmo.
E, cara, está chegando no nosso final aqui. Nossa, eu queria ficar um tempão conversando com vocês, gente. Eu queria saber sobre o visto da África. Mas voltando para a África, vocês vão lançar um curso agora, certo? Ou uma palestra? Isso. Nós vamos lançar. São duas. Ó, você tem uma ideia de tudo isso que a gente conversou até agora. A gente voltou em abril de 2021 e só agora a gente está lançando essa palestra. Esse tempo, por tudo que a gente vivenciou lá, Arthur, foi o tempo que a gente precisou para digerir, sabe? Para colocar em ordem os pensamentos, a quantidade de experiências que nós vivemos, de conhecimento, de pessoas que nós conhecemos, de outros viajantes, de pessoas da África, de locais. A gente conversou, viveu, viu muitas coisas diferentes. De fato, a gente precisou de um tempo para digerir isso, né? Para entender, para organizar todos esses pensamentos. E aí a gente se sentiu preparado. Falou, não, vamos compartilhar, né, parte disso. A gente tem um livro, que o livro não vai sair, não vai ficar pronto antes desse projeto Overland. A gente começou a escrever o livro ainda na África, então lá as primeiras impressões, esse livro ele vai ser um pouco mais, digamos, aprofundado, mas a gente falou assim, mas a gente tem muita coisa para a gente compartilhar. Então, a ideia dessa palestra são 2 dias, são palestras online, né? No primeiro dia é contar as experiências, as viagens, as curiosidades, os perrengues, a galera adora perrengue, né? Então a gente vai contar no primeiro dia e no segundo dia é ajudar quem tem vontade de viajar para lá. Então essas dicas de planejamento, dicas de roteiro, de vacinas, lugares, vacina, visto, preocupação com malária, transporte, preocupação com alimento, transporte. Exato. Então são 2 dias, né? Um para contar a viagem, outro para ajudar quem quer um dia viajar para lá, planejar uma viagem para lá. Então serão 2 palestras, são 2 segundas-feiras, a última segunda-feira de novembro e a primeira segunda-feira de dezembro agora. E aí no perfil Roca do Mundo tem um link, né, com todos os detalhes, informação da palestra. Eu vou deixar na descrição também aqui do podcast, tá no WhatsApp. Eu vi ele no blog de vocês. Agora fiquei curioso, só para sei que tá acabando o tempo, mas qual que foi o momento, assim, a maior emoção que vocês passarem na África? Assim, que aquele momento, tipo, nossa, mudou minha forma de ver o mundo, assim. Você é primeiro. Nossa, essa pergunta ela é muito difícil e ela é injusta com o viajante, né? Vai ter que escolher um momento. Desculpa, Nigéria, mas eu vou escolher. Você quer que eu vá primeiro? Vai você primeiro. Tá. Não, porque, assim, na minha cabeça vem 2 momentos mais fortes, e eu sei que eu falar primeiro talvez eu ajude você, porque aí você, né, provavelmente também deve ter um desses 2. Então não está sendo combinado, não está editado nada, então está sendo aqui, né, ao vivo aqui, então eu vou falar o primeiro. Nós ficamos 3 dias na Tanzânia, em uma vila, em uma tribo Maasai. Existem várias tribos maçais lá na Tanzânia, no Quênia, que são feitas para turistas, né? É meio fake. A gente foi aprendendo em vários países, na Namíbia teve isso, Botsuana, que tem ali os povos autóctones, né? Os povos, os Rimbas na Namíbia, o San, o povo San na Botsuana. Então, assim, é uma ideia de turismo que quer aproveitar ali o turismo, né, engenheirado, então cria um negócio fake para turista. O cara nem é Maasai, é o Robson trabalhando no mercado, né? Um bico de Maasai. E aí a gente falou assim, não, isso não é nossa cara, não agrada. Então a gente não teve nenhuma dessas experiências, né? Na Namíbia, Botsuana, a gente foi passando até chegar na Tanzânia. A gente também conheceu, já tinha mantido contato com outro casal de viajantes, e eles colocaram um post no blog, falou, olha, a gente acabou conhecendo o Maasai em Zanzibar. Do casal Vanderlust. Um post muito bem escrito, bem legal, e colocou o contato de um Maasai mesmo, assim, que não era nada para turistão, não era agência, não era nada, que eles conheceram em Zanzibar, e aí esse Maasai convidou para ir na casa dele. E esse é o meu ponto emocional. Não, mas eu só tô contando só porque eu queria falar da Camila e do Lázaro e do blog do casal Vanderlust, sensacional. Muito texto legal lá. E aí a gente até escreveu para ele, falou, olha, então a gente vai entrar em contato com o Simon, né, o Maasai e tudo mais. E a gente deu contato, ele foi, né, bacana, ele falava um pouco de inglês, assim, e a gente combinou, falou assim, olha, a gente queria ter uma experiência parecida. De novo ele falou, olha, não é nada para turistas, não tem estrutura, a gente não tem preparo,
Eu falei, é isso que a gente quer. E aí a gente foi no interior da Tanzânia, ou seja, só para chegar lá já é um desafio, pega ônibus, 8 horas de viagem, depois pega um tuk-tuk, e vai assim, chega de fato no interiorzão. E não é nada preparado, né? De fato, não tem energia elétrica, não tem água encanada, é algo muito simples. É uma experiência, para mim, foi muito tocante. Nós ficamos 3 dias lá, né? Com a família dele, que só ele falava inglês. Então, um momento muito forte, por exemplo, nós temos uma tatuagem no antebraço, a mesma tatuagem, eu e a Camila, que nós fizemos para esse projeto, para essa volta ao mundo, né, da África, que acabou se tornando uma viagem da África, que é o mapa mundi, e a palavra Wanderlust, né, que é a vontade de viajar, tudo mais. E um momento, né, dentre vários momentos desses 3 dias, a mãe do Simon, uma senhora, ela nunca teve, por exemplo, parou para pensar, a noção, o que é o mundo além daquilo que ela conhecia. Então, ali, o mapa mundi desenhado em nossos braços, e o Simon traduzindo para a língua deles, por exemplo, ele foi aos poucos dando ideia de onde nós éramos, do que era o mundo. E ela foi perguntando, Nossa, mas é que tipo legal. ali. Ela falou, mas é tipo ali no Quênia? Não, mãe, é mais longe. Mas é tipo, ela dava referências que ela conhecia. É tipo, Mas quem ela vai para quase nunca tinha Uganda, nem saído dali. ela nunca tinha saído dali. Então, assim, essa experiência, e mesmo sem falar a mesma língua, a gente ficou os 3 dias através de gestos, sorrisos, a gente fazia todas as refeições com eles, a gente ficou ali com eles. Então, conhecendo o dia a dia, ajudando eles nas tarefas. Então, é algo que é impagável, assim, né? É algo que marca demais. Ah, Assim. que legal. Para mim, né, já te livrei de uma, porque eu sei que essa daí também poderia estar na sua lista. Eu acho que eu lembro muito dos momentos em que foi mais transformador para mim, né? Eu costumo dizer que quando a gente saiu, a viagem de volta ao mundo tinha um significado um pouco diferente para nós dois. Para o Rô, era, como geógrafo, uma questão de explorar e de conhecer os lugares e tudo mais. E para mim, naquele momento, era uma viagem muito para dentro de mim. Então, isso era muito. Eu falava muito isso no começo, né? Que eu estava nessa viagem do autoconhecimento e tal. E aí eu lembro de 2 momentos onde foi muito marcante nessa questão dessa transformação, que foi quando eu estava em Zanzibar, que foi lindo, maravilhoso, foi uma viagem incrível, né? Ir até Zanzibar, né? Parece uma viagem dentro da viagem. A gente fez várias pequenas viagens dentro da viagem, então a gente estava parado, agora vamos viajar, então parece estranho falar isso, mas ir a Zanzibar foi muito, muito intenso, muito revelador nessa questão. E para mim, eu acho que assim conhecer o Saara e acampar no Saara, o Nilo, o Rio Nilo, majestoso, acho Que que legal. eu acho que muito. Hoje, quando eu lembro assim, eu lembro de vários lugares com muito carinho, mas acho que isso foi muito marcante. Muito bom. Camila, Rogério, muito obrigado pelo tempo. Putz, eu acho que eu queria ficar umas 3 horas conversando aqui com vocês. Eu acho que trocaria muita ideia. Quando a gente se encontrar lá na Patagônia, a gente senta ali em volta do nosso Verdade, a gente vai se encontrar. Cara, eu acho que vai rolar porque a gente vai sair tipo com um mês de diferença ali. Tomara que dê certo, se encontra. A gente faz uma fogueira, conversa, troca umas ideias, toma uma cerveja Com e troca umas certeza, ideias. com E, certeza, Arthur. e pessoal, quem quiser saber mais sobre o curso, sobre a palestra ali de como viajar para a África, é só acessar o link aqui na descrição. Se você estiver no Spotify também, então o link você copia, ou entrar no Instagram do Roca no Mundo. Lá vai ter os links, você pode estar. Cara, quem quer visitar a África, esse curso é imprescindível, assim. Vale super a pena, é um investimento para toda a vida, né? E mesmo quem não queira, mas que queira uma inspiração para fazer loucura, é com a gente mesmo. Muito bom. Gente, Arthur, muito obrigado. obrigadão aí pelo convite. A gente gosta muito de compartilhar, né, um pouco que a gente tem aí nesse mundo de viagens, do que a gente conheceu na África. Então, sempre um prazer contar e sempre um prazer também dividir com seus ouvintes aí. Muito gostoso, muito obrigado. Foi ótimo, obrigada pelo espaço. Eu que agradeço, gente. Camila, Rogério, a gente se vê pelas estradas. Com certeza. Tchau. Abraços.